o que nós vamos fazer aqui nessa aula de hoje, pessoal, é uma aula muito importante para vocês do sétimo ano, que vai aí passar pelas avaliações finais aí, né? É o espelho de prova que a gente prometeu que a gente ia fazer, né, pessoal? Coletei algumas questões que são próximas, né, da avaliação final que a gente vai fazer, ok? Onde, pessoal, a gente vai poder ver, relembrar, né, tudo que a gente viu em sala de aula, né? A gente vai estar vendo aí, ó. Vamos então compartilhar aqui o nosso material, né, o nosso espelho de prova, ok, pessoal? Algumas questões aí muito boas a gente trabalhar e simples também. Vamos compartilhar aqui, prontinho. Então, pessoal, olha aí, Centro Educacional Getúlio Vargas, né? Eu sou o professor Jones Oliveira e aí a gente vai o quê? Fazer esse espelho de avaliação aí com algumas questões aí que são espelho da nossa avaliação, ok, pessoal? São questões similares que vocês vão aplicar na hora, né, do desenvolvimento da sua avaliação, ok? Então, pessoal, a soma dos ângulos internos de um eneágono é, bom, vamos aqui, né? Olha o que ele pede, pessoal. Ele está pedindo aí para a gente calcular a soma dos ângulos aqui internos, né, de um eneágono, né? Nós já vimos, pessoal, que um eneágono, né, é aquela figura que tem o quê? Ó, nove lados, né, pessoal? É aquela figura que apresenta nove lados, ok? E aí o que que acontece? Para a gente calcular a soma dos ângulos internos, como a gente já viu nas aulas anteriores, primeiro a gente tem que achar a quantidade de triângulos formados, né, por aquelas diagonais que partem de um único vértice. Como nós temos um eneágono nove lados, e a gente também se recorda, né, da nossa formulazinha para estar calculando, né, vocês vão se lembrar que a soma é dada por, vocês vão pegar sempre n menos 2 para achar os triângulos. Pega essa quantidade de triângulos e multiplica quanto? 180 graus. Foi o que a gente viu, né, na aula anterior. Então, pessoal, a nossa soma vai ser n menos 2, como nós temos 9 lados, então será 9 lados menos 2. A gente pega isso aqui e multiplica quanto, ó? 180 graus. Tranquilo, gente? Nossa soma será 9 diminui 2 vai dar 7. 7 multiplicado quanto? 180 graus. Ok, gente? Vamos calcular esse valor aí agora, essa multiplicação aí, ó. Vamos pegar aqui, ó, o 180, né? E nós vamos estar multiplicando ele pelo 7. 7 vezes nada, nada. 8 vezes 7 é 56. Vamos subir 5 aqui. 7 vezes uma 7, né? Com 5 dá igual a 12, né? Então a soma deu 1.260 graus, né? A gente vai marcar aqui, ó, gabarito letra D. Tranquilo, pessoal? Então 1.260 graus é a soma dos ângulos internos de um eneágono. Ok, gente? Vamos continuar. Número 2. Então, um polígono de 10 lados, questãozinha simples aí, pessoal. Nós temos um polígono de 10 lados, né? Como é que ele é chamado? A gente viu em sala de aula, a gente já sabe também, né? E quando a gente fala, a gente vai nomear, dar nomes, né, para os polígonos, a gente vai lembrar três lados triângulo, né? A gente vai lembrar que o que tem quatro lados, né, é o quadrilátero. A gente tem um de cinco lados que é pentágono, né, pessoal? Nós temos o de seis lados, hexágono, os de sete lados que é heptágono, né? Octógono de oito lados, né? A gente tem o de 10 que a gente está vendo aqui, os de 10 lados, né? Que a gente vai chamar de decágono, né? Então tá aí na nossa letra D. Tranquilo, pessoal? O de 10 lados, né? A gente chama ele de decágono. Tranquilo, pessoal? Ainda nós temos aí o de 11 lados, que é um decágono. A gente tem o de 12, né? Que é dodecágono. E por aí vai, né? Temos aí o de 15, né? Que é pentadecágono, né, pessoal? O de 20 lados, que é icoságono. Gente, são diversos nomes aí
desses polígonos, tranquilo? A gente vai lembrar os principais aqui, que a gente não é capaz de memorizar tudo também, né? Então, os principais aí que eu citei para vocês, é importante vocês terem aí, ó, em mente, tranquilo, gente? Gabarito letra D da número 2. Vamos agora aqui, ó, para a questão de número 3, uma questãozinha simples envolvendo polígonos. Ó, qual das alternativas aí representa um polígono? E aí, pessoal, vamos analisar uma por uma aqui? E assim a gente já vai relembrando também das aulas anteriores. Então, pessoal, olha só. Letra A. Não vamos considerar a letra A polígono. Por que não? Né, pessoal? Porque é uma superfície aqui que, além de ter cruzado aqui nesse ponto, a gente está vendo que ela é curva. E ainda por cima ela está aberta. Então, cruzou, arredondou e está aberta. Portanto, essa daqui, ó, não é polígono. AB, linha aberta, ó, não é polígono. Aqui na letra C, cruzamento e ainda por cima aberto, não é polígono. Logo, olha só, nossa alternativa, ó, na letra D. Aqui nós temos ainda, né, um polígono que, ó, não convexo, pessoal, ok? Porque, ó, a fenda nele aqui, ó, se eu traçar uma reta aqui, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma parte do meu polígono aqui e a outra parte aqui do lado da reta que eu tracei. Tá? Então, portanto, pessoal, a letra D vai ser o polígono que a gente está procurando. Tranquilo, gente? Beleza, gabarito letra D. Vamos agora para a questão 4, né? Que a gente passou da 3, vamos para 4. Em duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos colaterais internos são congruentes, são diferentes, são suplementares, são adjacentes. E aí, pessoal? Vamos lá, ó. A gente vai traçar aqui duas retas paralelas. Vamos aqui, ó, rapidinho, só para a gente aproveitar e relembrar também, né? Desse conteúdo. Olha aqui, tracei a primeira, né? Vamos agora traçar aqui uma segunda. Aqui eu já tenho, ó, duas retas paralelas, ó. Elas não estão se cruzando, né? Estão obedecendo aí a mesma distância uma da outra. Então nós temos aí duas paralelas. Agora eu vou cortar aí com a transversal. Vamos de novo aqui, ó. Vou fazer agora a transversal. Olha ela aqui, ó. E agora a gente vai começar a destacar aí os ângulos formados, né? Bom, já que ele falou assim, né? Os ângulos colaterais internos. Quais são os ângulos colaterais aí, pessoal, internos, ó? São esses aqui, que eu vou destacar aqui para vocês, este e este, ó. Logo a gente vai ter também esse aqui, ó, e esse aqui, certo? Vamos fazer de outra cor para a gente diferenciar aqui. Fazer de azul os outros dois, ó, um de laranja e o outro, os outros dois de azul. Ok, pessoal? Esses são chamados colaterais internos. Por que colaterais internos? Porque eles estão aí na lateral, ó, do lado, vamos dizer assim, da transversal. Qual é a transversal? É a reta que está cortando as duas paralelas, ok? Então, no caso, a gente vai ter aqui, vamos nomear aqui, ó, A, vamos botar aqui o A, vamos botar aqui o B, ó, vamos colocar aqui um C, né? E vamos colocar aqui um D. E aí nós vamos ver que o A, o B, o C e o D são ângulos o quê? São colaterais, né, pessoal? Internos. Internos por quê? Porque eles estão aqui, ó, entre as duas retas paralelas. Porque eles podem ser também colaterais externos. E aí eles vão estar onde? De fora, né, das duas retas paralelas, ok, pessoal? Eles vão estar de fora das duas retas paralelas. Na lateral da transversal, né, da reta que corta as duas, porém, de fora das retas paralelas, ok? Mas ele está falando aqui de colaterais internos, então já estão todos separados aí, beleza.
Agora, o que que ele está dizendo aqui, ó? Eles são o quê? São congruentes? Não, porque a gente já viu aqui, ó, que o ângulo de B, né, ele é maior que o ângulo de A. Então, ele não é congruente. Eles são diferentes. E aí, pessoal, ó, eles também, eles podem ser diferentes, né? Mas não vamos marcar a alternativa diferentes, né? Porque a gente tem a classificação verdadeira para eles. A gente sabe que eles são diferentes, né? Mas em que sentido? Eles são o quê? Eles são suplementares? Será que a soma deles é 180 graus? E claro que é, né, pessoal? A resposta, ó, letra C. Eles são suplementares. E se a gente pegar aquele ângulo de A e somar com aquele de B, nós vamos ter o quê, ó? 180 graus. Logo, eles são suplementares, ok, pessoal? A mesma coisa se eu pegar o D e somar com o C, ó, também vai dar quanto? 180 graus. Portanto, eles são suplementares. Tranquilo, pessoal? Não basta também eu dizer que eles são adjacentes, né, pessoal? Vamos agora para a questão 5. Dois ângulos complementares, eles somam quanto? Facinho, né, pessoal? O formato de um ângulo complementar a gente já viu anteriormente, ó, que é um ângulo de quê, ó? De 90 graus. E aí, tá falando de dois ângulos complementares. Então, eu posso pegar aqui e repartir aqui, ó, botar aqui 47 graus, ó, e aí colocar aqui a medida que falta para completar, né? Aí, 90 graus, que vai ser o quê, ó? E aí, pessoal, se eu pegar aqui, ó, 47 graus com esse ângulo aqui, ó, nós vamos colocar ele, né, de 43 graus, né? O que que eu vou ter? Se eu juntar os dois, ó, 43 com 47, 7 mais 3, 10, 4 mais 4, 8, 90 graus, ok? Então, dois ângulos complementares, eles somam o quê, ó? 90 graus. Tranquilo, gente? Nessa questão 6, o que que a gente vai fazer, ó? Identifique os pares de ângulos adjacentes aí em cada caso. A gente vai pegar pares aí de ângulos que são classificados como adjacentes. E aí, pessoal, nós já vimos que ângulos adjacentes, né, ele precisa ter pelo menos o que aí, ó? Um lado em comum, né? Ele tem que ter um lado em comum. E aí é possível, pessoal, a gente perceber isso aí logo quando você está formando ali os ângulos, né? Que são adjacentes. Você consegue perceber isso porque eles vão ter o lado em comum, né? Então, na hora, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó. Aqui a gente já tem a primeira figura. Vamos pegar aqui QTZ. Lembra que a formação do ângulo é aqui. Então, T sempre no meio com o chapeuzinho que a gente trabalhou em sala de aula. Então, o primeiro, vamos pegar aqui Q, T no meio com o chapeuzinho até Z, só para vocês terem uma ideia. Ó, e aí nós vamos pegar aqui agora Z, T no meio, ó, até U, ou até W, né? Mas eu quis fazer aqui, ó, até U. Então vamos ver, ó. E aí, eles são ou não são adjacentes? Será que eles estão compartilhando aí um lado em comum? Será que eles possuem, né, um lado em comum? E aí a resposta é sim. Porque quando você tem, ó, Q até T e até Z, né? E depois você tem aqui de Z, T no meio, até U, vocês conseguem perceber aqui, ó, que eles têm aqui o mesmo vértice, ok? O vértice deles é em T e o lado em comum que eles estão compartilhando aqui é o lado Z até T, né, pessoal? Ou seja, o segmento ZT pertence a esses dois ângulos aí que a gente destacou. Então, esse par de ângulo que eu coloquei aqui para vocês, QTZ e ZTU, são o que? Adjacentes, ok, pessoal? Beleza, vamos separar mais uns aqui. Vamos separar mais um? Eu vou colocar aqui, quer ver? RUW, U no meio com chapéu
W, né? E aí a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar aqui, quer ver? T, U e R. Ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ó. Vamos aqui. R, U, W. A gente pegou aqui R, U, W. Pegou aqui T, U, O e quem? R. Se a gente observar aqui, eles têm o mesmo vértice, não tem O, o U, e ainda nós temos aqui um lado em comum, que é o R, ó, que apareceu aí no par de ângulos. Portanto, R, o W, né, e T, o R são o quê? Adjacentes. Tranquilo, pessoal? Bastava a gente identificar aqui alguns pares, tá? Eu coloquei identifique, né, indique os pares de ângulos adjacentes, a gente vai pegar todos não. É só alguns aqui só para estar relembrando. Vamos para o próximo aqui, ó. Bora lá, vamos separar os pares de ângulos adjacentes aqui. A gente vai ter NHM, um exemplo, né? NH é vértice, então no meio com chapéu, até M, é assim. E aí eu posso estar pegando também, vamos aqui, eu peguei, como está aqui, NHM, né? E eu posso estar pegando aqui, ó, MHO. Aí a gente consegue perceber aqui que eles têm o lado MH em comum, de M até H, né? Nós vamos ter aí um dos lados de um, né, dos ângulos, e aí ainda a gente vai ter o mesmo vértice aí, né? Então, de cara, a gente tem o lado em comum aqui, nos dois ângulos que eu destaquei aqui. Tranquilo, pessoal? Mais um que eu posso estar pegando aqui seria o quê? Eu posso estar pegando, quer ver, ó? PHO, P, H no meio com o chapeuzinho, porque é vértice, né? Até O, ok? E eu posso estar pegando aqui, ó. Posso pegar aqui, ó. N, H até O. Olha aí, eles estão compartilhando aqui, ó, um lado em comum, o mesmo vértice, né? Portanto, são o quê? Adjacentes. Nesse caso aqui, ó, nós vamos destacar quem aqui? Vamos lá. A, G, E. Vamos destacar AGE, né, pessoal? Então, A é vértice, então tem que estar no meio. Então, a gente vai G, A é vértice, até quem? F, né? E aí eu posso estar pegando também aqui, ó, E, A no meio, até quem? F. Olha aí. Então, nós vamos ter aqui o mesmo vértice e aqui o lado F em comum. Tranquilo, gente? Então, também são o quê? Adjacentes. Aquilo só para a gente relembrar aí, dar uma lida no livro lá para vocês compreenderem melhor. Tranquilo? Bom, a 7 aí, ó. Determine as medidas de abertura x e y dos ângulos em cada figura. Aqui nós temos retas paralelas cortadas por uma transversal, né, pessoal? Vamos observar os ângulos que apareceram aí? Olha, aqui eu tenho, ó, o X está na lateral da transversal, né? Então ele é colateral externo. Tranquilo, gente? Já aqui, ó, esse 38 graus, ele vai ser o quê? Colateral, né? Ele vai ser também colateral externo. E aí, pessoal, que bom, né, que ele apareceu nesse formato para nós. Para achar o y e o x aqui vai ser fácil. Por quê, ó? Observa que essas retas se cruzaram aqui nesse ponto. Aqui a gente já tem 38 graus e y é oposto pelo vértice a quem? A 38 graus. Então, se y é oposto pelo vértice a 38 graus, eles são ângulos congruentes, né? Então, a gente já acha y aqui de cara, ó, igual a 38 graus. Beleza, aqui y eu já sei, ó, que é 38. Agora, como que eu vou fazer aqui, pessoal, para achar o ângulo de x? Como é que eu vou fazer? Lembra, pessoal, aqui de uma coisa, né? Que esse 38 aqui, ó,
com esse ângulo de x aqui são colaterais externos. E a soma dos dois é 180 graus, né, pessoal? Então, se eu quiser determinar aqui o x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 180 graus, né, e diminuir o 38, para me saber quanto é que sobra para mim colocar ali. Então, 180, né, diminuído 38 aí, vai dar o quê, ó? 142 graus. Ok, pessoal? 142 graus é a medida de x aí para nós. Então, y foi 38 graus, ó, e x foi 142 graus. Você pode fazer mentalmente aí também, tá? Para você estar determinando. Joinha, pessoal? Bom, olha lá. X e y, ó lá, formou um ângulo de meia volta, como a gente pode perceber aqui, ó. Formou um ângulo de meia volta. Então, a gente sabe que x mais y é 180 graus. Nós vamos compreender aqui, ó. Então, x, pessoal, aqui, com esses 55 graus, a gente consegue perceber que eles estão na mesma direção, né? Estão na lateral da reta transversal, porém com o mesmo posicionamento, né? Portanto, eles são o quê? Correspondentes, pessoal. Então, se são correspondentes, eu já sei qual é o valor de x, porque ângulos correspondentes têm medidas iguais, né? Então, o meu x aqui, ó, vai ser 55 graus, ó, tranquilamente. E aí, pessoal? E y agora vai ser quanto? Bom, a gente já analisou no início, né, que x mais y tem que dar 180, porque eles são aqui, no caso, a marcação deles aqui nas retas paralelas, né, cortadas pela transversal, é de um ângulo suplementar. Então, a soma dos dois é 180. Então, para me achar o y aqui agora, eu vou fazer também, ó, 180 graus diminui 55. Vamos apagar aqui, ó. Diminui, ó, 55 graus. Que o y que eu vou encontrar aqui vai ser o quê, ó? 125 graus. Ok, pessoal? 125 graus, encontramos aí a medida de x e a medida de y. Tranquilo, gente? Vamos para a próxima. Vamos lá. Aqui nós temos as duas retas paralelas, né, pessoal? Ali cortada pela transversal. Então, o ângulo de x está aí, né, colocado para a gente aí, e o de y. O que que a gente consegue perceber, ó? A gente já vê aqui de cara, né, que nós temos aqui ângulos alternos e externos. Quem são eles? É o y, vou pintar aqui, ó, com esses 132 graus. Viu, pessoal? Eles estão na posição alternada, né? E estão do lado de fora das retas paralelas. Então, são chamados alternos externos. Ângulos alternos externos, como a gente já trabalhou, têm medidas iguais. Então, congruentes, né? Na geometria a gente fala congruente. Então, y eu já sei aqui, ó, que vale quanto, ó? 132 graus. E agora, professor, para me encontrar o x, ó, posso também entender que 132 graus aqui mais esse x é 180 graus. Então, para achar o x, eu posso fazer, ó, 180 diminui 132. E quem vai ser o meu x nesse caso aí? Vai ser quanto, pessoal? 48 graus. Ok, pessoal? Então, x vai valer 48 graus para a gente encontrar aí essas duas medidas x e y. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Questão 8. Determine as demais medidas no feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal a seguir. Aqui, pessoal, ele destacou para a gente aqui apenas um ângulo, né? E a gente vai estar encontrando aí os demais ângulos. Aqui eu tenho duas retas, né? Vamos chamar aqui de reta R, reta S. São paralelas, cortadas aqui, ó, pela transversal T. Ok, gente? Ele destacou para nós aqui, ó, o ângulo de 47 graus. Eu só tenho agora que escrever os demais ângulos que eu tenho aí. Então, vamos lá, ó. Se aqui é 47 graus em laranja, né? Aqui também vai ser o quê, ó? 47 graus. Por quê?
são opostos pelo vértice, né? Então tem medidas congruentes. Então 47 graus. Para me achar esse de azul aqui, ó, e esse daqui, basta eu entender, né, pessoal, que o ângulo de 47 graus aqui com esse outro ângulo aqui em azul tem que resultar em 180. Então, eu vou fazer uma continha aqui de 180 graus, né? Diminui quanto, ó? 47, para ver quanto é que sobra lá. Então, 10 tira 7 é 3. Emprestado do 8 virou 7. 7 tira 4 dá 3, né? E aqui vai descer o 1. Então, pessoal, 133 graus é aqui, ó. E aqui, consequentemente, também é 133 graus. Beleza, pessoal? Já de laranja aqui você tem que esse aqui é correspondente ao de 47 graus. Então aqui também vai ser o quê, ó? 47 graus aqui também, ó. 47 graus, que é correspondente a esse, ó. Laranja com laranja, azul com azul. É tudo correspondente. Beleza? E aí você tem também 133 graus aqui, ó. E 133 graus aqui. Simples desse jeito, pessoal. Só para vocês entenderem o conceito, né, de retas paralelas cortadas por uma transversal e os ângulos formados, ok? Que são eles correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Tranquilo? Vamos para a questão 9 aí. A questão 9, pessoal, eu acho que é a última, né, para a gente trabalhar e fechar essa videoaula em um polígono de 16 lados, né? Se traçarmos todas as diagonais que partem de um único vértice, quantos triângulos serão representados? Achar os triângulos, pessoal, a coisa mais fácil. Ó, nós temos aqui 16. Para encontrar os triângulos, eu sempre diminuo 2. 16 menos 2 é igual ao quê, ó? 14 triângulos. Ó, vai ser 14 triângulos na letra D. Beleza, pessoal? Tá aí o nosso espelho de prova. Espero que vocês caprichem lá na avaliação, tá? Que vocês, ó, tirem uma nota excepcional, ok? Aproveitem o máximo essas videoaulas aí para vocês capricharem lá na sua prova. Tranquilo, gente? Um abraço e boa sorte para todos vocês aí.